Fala, meu povo! Tudo certinho? Então hoje eu tô com uma presença aqui ilustre, Jacó Kurk. Eu não vou nem me atrever a falar o que você faz, o que você é, porque eu tenho certeza que você faz muito mais coisa do que eu já sei. Para contar um pouquinho mais da tua história, que olha, tem muita gente famosa aí. Tem, né? Antes de mais nada, eu queria te agradecer muito por receber a gente aqui na tua casa. Obrigado pelo convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Quando você menos espera, aparece uma coisa nova na sua vida. Como eu gosto muito de filmes e televisão e essas coisas, inclusive já atuei em alguns filmes, para mim é o maior prazer fazer esse trabalho contigo. Que bom, muito obrigado. Meu nome é Jacob Kurk. Esse Kurk é complicado, né? Jacob é da Bíblia e o Kurk se escreve K-U-R-C e na verdade se lê Kurtz, mas todo mundo me chama de Kurk. Eu sou do Rio de Janeiro, nasci e fui criado na Penha. Na verdade, na favela, né? Eu era muito pobre. Inclusive tem uma foto aqui, na época que eu jogava futebol, que eu era novinho, e não tinha chuteira, porque eu não tinha dinheiro para comprar chuteira. Então, nessa época, era uma época muito ruim na minha vida. Apesar que, depois, quando você olha para trás e vê aquilo tudo que você viveu, você também pode dizer aquele ditado famoso: eu era feliz e não sabia, apesar de. Então, naquela época, eu comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com 13 anos, e eu estudava de noite, numa escola que não ficava na Penha, ficava em Olaria, e eu tinha que ir todo dia, depois do trabalho, eu andava como uns 10, 12 quilômetros até chegar na escola. E de noite voltava a pé também, porque eu não tinha dinheiro para o ônibus. E naquela época era bem diferente, né? Porque hoje em dia tem condução grátis ou quase grátis, com desconto para estudante, para essas coisas. Então na época não tinha. Então eu trabalhei numa fábrica de couro, eu fazia cintos, fazia bolsas, e para ajudar a família na época que a gente era muito pobre. E já nesse tempo eu já estava pensando em dar uma melhorada e pensando em sair do Brasil. E eu estava com planos de ir para Israel. Israel. Naquela época não tinha condução de graça, que nem hoje tem, né, para estudante, então eu não tinha dinheiro para o ônibus. Eu ia a pé e voltava a pé de noite da Penha circular, que era um pouquinho mais longe, até Olaria, e voltava de noite a pé também. E eu trabalhava nessa época na fábrica de cintos e bolsas. A minha profissão na época, eu acho que muita gente não vai saber o que é, se chamava chanfrador. Eu chanfrava as beiradas para ser dobrada, para poder colar da bolsa, do cinto. Eu fazia esse trabalho e eu era especializado nisso. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. E eu já estava pensando em ir embora do Brasil. E eu e um amigo meu que também trabalhava nessa fábrica, ficamos sabendo que a Embaixada de Israel estava precisando de gente para emigrar para Israel. E estavam oferecendo passagem de graça. Só que na época não era de avião. Não era de avião. Era de navio e levava 17 dias do Rio de Janeiro até o porto de Haifa, em Israel. Morei 5 anos em Israel e lá eu me casei com uma holandesa e esse foi o motivo de eu
resolver mudar para a Holanda. Nunca imaginei que um dia eu ia morar na Holanda. No começo foi muito difícil, mas eu melhorei bastante no decorrer do tempo, o meu nível de vida e o nível de vida da minha família no Brasil. Que, como eu falei no começo, nós éramos muito pobres. Aliás, já cheguei a não ter pão para comer em casa. Nem pão, nem outra coisa. Quando eu morei em Israel, eu morava num kibbutz. Então, no kibbutz, na verdade, você tem tudo, tipo uma comunidade, a comunidade, vamos chamar de comunidade, que não é na palavra favela, mas é uma comunidade tipo socialista, tá? Que você tem tudo e tudo é nosso. Não é nada seu pessoalmente. Mas você tem tudo e não te falta nada. Por exemplo, você tem trabalho. Se você tem criança, você tem a creche. Se tem criança maior, tem a escola dentro do kibbutz. Se você quer ir num cinema ou num teatro e tem cinema. Tá? Uma vez por mês tem teatro. Toda semana tem cinema. Coisa que a gente normalmente na cidade não faz. Você não vai toda semana no cinema. Você vai de vez em quando. No teatro, muito menos. E lá no kibbutz tem tudo isso. E tem o trabalho que você faz, que é, por exemplo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, você trabalha colhendo laranja, e depois 1 mês, 2 meses ou 3 meses você trabalha lavando louça no refeitório, ou trabalhando na cozinha, cozinhando, ou colhendo manga, ou tirando o leite da vaca, colhendo o ovo das galinhas. Eu trabalhei bastante tempo com 40 mil galinhas, eu cuidava de 40 mil galinhas. E ali você pega a experiência com tudo. De lavar louça, de cozinhar, de colher ovos, de colher laranja, de tudo, de colher batata. Na época não tinha esses tratores modernos. Você colhia assim, andava quilômetros, abaixado. Vinha o trator, tirava da terra e você colocava as batatas no meio para vir um outro trator e colher as batatas. Era um trabalho muito difícil. Então, nessa época, eu aprendi muita coisa. Vim para a Holanda e aqui comecei uma nova vida, também ainda sem dinheiro nenhum, que eu cheguei aqui com $50 no bolso. Caramba. Que aliás nem era meu, era de uma pessoa que morava no kibbutz, que pediu para me comprar um liquidificador, que aqui era bem mais barato que em Israel. Que em Israel tudo que você importa é muito caro. E eu tinha esses $50, inclusive me pararam no aeroporto. E eu já era casado na época, minha cunhada foi me buscar e me prenderam no aeroporto, porque eu ia ficar quanto tempo? Eu falei que eu ia ficar 3 meses, eu não tinha experiência nenhuma. Quando eu vim para ficar 3 meses de férias. E me perguntaram quanto dinheiro que eu tinha no bolso, eu falei $50. Falou, mas $50 não é suficiente para ficar 3 meses. Eu falei, mas eu tenho família, está me esperando lá fora. Ah, então vamos buscar. Aí veio a minha cunhada, começou a gritar com eles. Resolveu o problema, eu consegui entrar na Holanda. Fui embora depois de 3 meses. Arrumei minhas coisas lá e mudei para a Holanda definitivamente. Se você me permite, eu queria só te fazer uma pergunta, porque você foi muito novo para lá, com 13 anos de idade, correto? Não, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Isso, tá, perdão. E com quantos anos você tinha? Eu fui para lá com 17 anos. Ainda assim, muito novo. Muito novo. Que ano que você foi, por favor, para Israel? Eu fui em 68. Como que é esse choque cultural? Porque são 2 culturas completamente diferentes. Como que foi essa chegada lá para uma pessoa tão jovem e de origem tão humilde como era o seu caso? É que como eu imigrei com a ajuda do Estado de Israel, né, eu tinha todo o apoio de, por exemplo, morar num kibbutz, que eu não precisava
procurar casa, não precisava procurar trabalho. Eu tinha tudo lá no kibutz, entendeu? No começo, claro, choque, porque eu não falava o idioma, eu não falava inglês. Hoje em dia eu já falo 5 idiomas, mas na época eu não falava nada, eu só falava português, entendeu? E realmente um choque de não entender as pessoas, de se adaptar ao lugar, né? À alimentação, trabalho, que cada tantos meses você fazia outro tipo de trabalho, aí tinha que aprender tudo de novo. Era complicado, era complicado. Então, essa adaptação lá foi um pouquinho mais fácil do que a minha adaptação aqui na Holanda. Caramba! Porque lá eu tinha o apoio total, não me faltava nada. Na hora do almoço você vai para o refeitório, lá tem a comida. No café da manhã você vai para o refeitório, lá tem o café da manhã. Na hora da janta tem a janta pronta. Você só trabalha, entendeu? Mas você não ganha dinheiro, é tudo do kibutz. Okay. Você tem uma mesada, uma coisa que você ganha por mês, mas que dá para ir comer um hambúrguer na cidade uma vez por semana, não dava, mas você não ganha dinheiro. Na época você não podia ter conta no banco, você não podia ter uma televisão na tua casa. Tinha uma televisão na biblioteca, era para todo mundo. Tinha um telefone que quando alguém chamava, tinha lá um caderninho, você anotava, ó, ligaram para você, tal número, aí liga de volta. Tinha um telefone, uma televisão. Mas tinha cinema toda semana, tinha teatro. Você tinha quilômetros para usar o carro do kibutz. O carro não era teu, mas você tinha o carro, era teu. Okay. Aí você tinha o carro que você usava os quilômetros que você tinha direito por ano, tá entendendo? Você tinha que encomendar, olha, ó. Ô, Fernando, sexta-feira eu quero o carro para 2 dias. Aí ele anotava e o carro ficava reservado para você. Tinha vários carros o kibutz, mas o carro você tinha, mas não era teu. Teve inclusive uma época que na época eu jogava bem futebol. E tinha um clube lá interessado, que tinha também futebol no kibutz, e eu jogava uma competição de amadores em outro kibutz, para um outro kibutz que jogava na área que eu morava. E eu cheguei a fazer um teste num clube, no Hapoel Ashkelon, passei no teste e eles queriam me dar um scooter para mim ir e voltar para os treinos. E o kibutz não deixou, porque também não pode. Está entendendo? Você não pode ter sua televisão. Se for uma pessoa rica e o pai, lá no Brasil, mandar um dinheiro, meu filho, vou te pagar uma televisão. Toma, te mandei o dinheiro para a televisão. Você não pode ter uma televisão. Todo mundo igual. Então eu acho que era, na época, eu acho que era o socialismo que podia dar certo. Mas tem outros exemplos, por exemplo, do kibutz. Não era necessariamente obrigado todo mundo a trabalhar no kibutz. Por exemplo, tinha gente que era professor na universidade. Ganhava um salário fantástico, mas o dinheiro ia para o kibutz. Okay. Na época, motorista de ônibus, que era só uma cooperativa do Estado, motorista de ônibus era uma das profissões mais bem pagas. E o dinheiro ia para o kibutz. Okay. Pilotos, os melhores pilotos da Força Aérea de Israel eram dos kibbutzim, dos kibutz. Também tudo que eles ganhavam era para o kibutz. Então, o kibutz tinha tudo que você precisava. Então, nesse sentido, era interessante. Mas as coisas hoje em dia mudaram. Tem muito poucos kibutz que ainda funcionam desse jeito. Ainda tem. Tenho amigos lá que ainda vivem lá, que moram nos kibutz, mas o sistema mudou completamente. Acho que uma holandesa foi fazer lá. Também foi. E como é que foi conhecer ela no início? Então, normalmente as pessoas iam para Israel naquela época até hoje ainda acontece, brasileiros que vão na época da colheita de laranja,
Que nem aqui na Holanda tem a colheita de aspargo, aí vem o pessoal da Polônia. Então, ainda existe. Então, a minha ex-esposa foi para lá numa época assim, de colheitas. De laranja, de outras frutas, de outras coisas, entendeu? Tinha no kibbutz, nos kibbutzim, tinha uns departamentos especial para... não era turista, era voluntários. As pessoas iam voluntariamente para lá para fazer esse trabalho, não ganhava nada, mas tinha tudo que o kibbutz tinha para dar. Vivenciava aquela experiência. Exatamente. E a minha esposa foi uma dessas, foi para lá assim, que acabou ficando, porque eu morei lá 5 anos, e ela ficou também alguns anos, depois nós viemos para a Holanda. Aí, então, 5 anos depois, vocês decidiram vir para a Holanda? Para a Holanda. E em que ano foi isso? 73. Putz, então, década de 70, início da década de 70, você já estou aqui 51 anos. Caramba. Um pouquinho mais de 51, mas nós estamos em 2024. Na verdade, eu até brinco de vez em quando, né, que eu fui o primeiro a chegar aqui. Eu fui o primeiro a chegar aqui, tá? Beleza. Não, brincadeira, deve ter outros brasileiros, mas que chegaram ou na mesma época ou antes de mim. Antes de mim pode ser até meio difícil, porque eu já estou com 75 anos. Caramba. Entendeu? 75 anos. Caramba! Essa disposição toda? Então tá. E isso tem a ver com a minha esposa maravilhosa. Comecei a trabalhar num depósito de peças de automóveis francês, que era Citroën, Peugeot, Renault, fazendo uma propagandazinha aqui para eles. E eu trabalhava no depósito que o dono importava as peças da França e distribuía aqui para as oficinas, para as garagens, né? E o meu trabalho era pegar o pedido e procurar as peças, rotor, motor, sei lá o que, as coisas todas lá, cano de descarga, um montão de coisa, empacotar, e tinha um motorista que ia entregar nas coisas. E lá, nessa época, eu não falava nada de holandês, eu já falava hebraico, mas não falava inglês, não falava nada de holandês. E eu lembro que o pessoal ria muito de mim, me sacaneava muito. Era triste, era triste. Fui levando, fui aprendendo, e na verdade eu até aprendi holandês. E esse foi um dos motivos que eu queria tanto aprender, porque eu sofria muito, que eu aprendi holandês sem ir para a escola, nunca fui para a escola. Eu nunca estudei holandês. Eu aprendi na marra, de verdade, para sobreviver, porque era bravo na época. Então, eu comecei a trabalhar ali, fiquei ali um tempo, até que um belo dia eu vi um anúncio no jornal, porque eu aprendi em Israel que você, para aprender um idioma, a melhor coisa que tem é você olhar o jornal, ler o jornal e olhar as notícias, os noticiários na TV e escutar música. E como eu tenho, modéstia à parte, um ouvido absoluto, eu aprendi rápido a falar holandês, o hebraico também, depois aprendi inglês e depois aprendi o espanhol, que eu tinha um restaurante argentino, mas isso eu vou contar mais tarde. E tudo isso da mesma maneira. Isso quer dizer, eu tentava ler as notícias, porque você lendo as notícias, você se interessa muito pelo o que realmente está acontecendo no mundo, e mesmo você não entendendo todas as palavras, quando você pega uma ou duas, você já vai entender do que se trata. Contexto. Entendeu? E música, eu adoro música, eu também canto. E aí eu fui aprendendo holandês. Aí, uma vez eu estava lendo o jornal, o Telegrafo,
fazendo propaganda de novo, não pode, né? Telégrafo. E vi um anúncio que estavam procurando um motorista que iam abrir uma agência do Banco do Brasil aqui em Amsterdã. Cara, eu estou lembrando isso tudo agora, você também me pegou de surpresa, né? Eu resolvi ir lá fazer essa entrevista para ser o motorista, apesar que toda a família da minha ex-esposa foi contra. Disse, você está num trabalho fixo, apesar que você não ganha muito, mas você já sabe o que você tem, você vai arriscar uma coisa que você não sabe o que é. Eu falei, olha, eu sei, Banco do Brasil é uma companhia forte, é uma coisa grande, e é um banco, um dos maiores do Brasil. E eu insisti e fui fazer a entrevista para ser o motorista, e devia ter umas 10 pessoas lá, e eu dei sorte de novo, e eu consegui esse trabalho de motorista, do gerente do Banco do Brasil, que na verdade eu até dirigia mais para a mulher do gerente, do diretor, do que para ele mesmo. Ele tinha algumas reuniões em Bruxelas, em Roterdã, mas com ela eu ia para Paris, eu ia para outros lugares, Antuérpia, e um certo momento eles estavam precisando de um caixa no Banco do Brasil. Aí arranjaram um outro motorista e eu fui ser caixa do Banco do Brasil. Caramba! Até que um dia, depois de algum tempo, eu já estava craque, já sabia tudo, entraram 4 clientes, 2 casais, e tinham vindo de Paris e eles tinham recebido lá uma ordem de pagamento, só que chegou em Paris depois que eles já tinham ido embora, vindo para Amsterdã. Aí eu falei, olha, eu não tenho autorização para fazer isso, mas trazer a ordem de pagamento de Paris para Amsterdã. Mas eu vou perguntar ao meu subgerente e ver o que a gente pode fazer. Vocês podem aguardar, eu já volto. Aí subi lá no primeiro andar, falei com o subgerente, eu lembro até o nome dele, cara, senhor Alves. Nunca mais vi. Talvez um dia ele veja essa reportagem. Ele falou, sim, a gente pode fazer, eu vou mandar um... Não vai rir não, hein? Telefax. Vou mandar um telefax para Paris e vamos ver o que vai acontecer. Aí mandou um telefax para Paris, eles autorizaram, o subgerente me autorizou, o banco fechava às 4 horas da tarde. Isso já era 6 horas. Eu consegui fazer o pagamento, para encurtar uma longa história, paguei, eles foram embora, me agradeceram muito, e um belo dia, a secretária do gerente manda me chamar e chamar o seu Alves na sala dele. Aí eu passei na sala do Alves, falei, seu Alves, problema. Aí falou, vamos lá na sala dele. Senhor Fetter, gaúcho, tchê. Senhor Fetter, senta aí, por favor. Aí eu sentei, ele sentou. Ele pegou 2 cartas, deu uma para mim, uma para ele. Eu tenho essa carta até hoje. Uma das pessoas que eu ajudei nesse dia era do Ministério da Educação de Brasília. E ele comunicou o presidente do Banco do Brasil e comunicou o presidente do Banco Central essa situação, e essa carta era só elogios. Se todos os brasileiros fossem que nem o seu Jacó Kurk e o senhor Alves, o Brasil, não sei o que lá e tal.
Eu já fiquei branco quando eu entrei na sala, mas saí sorrindo. Saí sorrindo. Muito elogio, o gerente ficou satisfeitíssimo. Que, afinal de contas, ele é o gerente da agência de Amsterdã, onde os funcionários trabalharam bem e atenderam o cliente, apesar fora do horário, de ser fora do horário. E isso aí também me ajudou muito depois. Porque quando mudou o gerente e veio o senhor Guimarães, eu vou falar o nome deles porque eu sou muito grato a essas pessoas, porque modificou muito a minha vida na época. O Guimarães, assim que ele chegou na primeira semana, mandou me chamar na sala dele. E perguntou: o que você faz? Na época eu já fazia outras coisas. Eu já não era mais caixa, eu fazia os pagamentos dos clientes. Na época você tinha que preencher o formulário, entregar ao banco, e eu fazia. Você queria pagar luz, queria pagar água, queria pagar... Eu que fazia esses pagamentos. E aí eu falei para ele: eu faço isso, isso, isso. Okay? E faço o correio, correspondência. Eu recebo e também mando as correspondências. Já tinha dado uma melhoradazinha dentro do banco. Aí ele falou... Aí conversou comigo e tal, sobre tudo e tal. Falei: eu já ouvi falar de você lá no Brasil. E de hoje em diante você não vai fazer mais isso. Aquela sala ali é sua. Você vai trabalhar ali agora. Você vai ser o responsável pela importação e exportação Brasil-Holanda. Eu era motorista, eu não entendia nada. Mas com esse nome de Jacó, você, né? Ele falou: não te preocupe. Você vai aprender, vou botar o pessoal para te ensinar. E o cara ficou meu amigo. Inclusive, ele tinha falado comigo se eu precisasse de alguma coisa, e eu queria um empréstimo, porque eu queria o Brasil pela primeira vez. E depois que eu fui para Israel, eu nunca mais voltei no Brasil. Inclusive a minha esposa às vezes ri de mim, que naquela época eu perdi muita coisa. 8 anos eu perdi. Quer dizer, como é que eu vou te explicar? Música, por exemplo. Pô, um montão de música. Tu conhece? Não conhece? Porra, tu não conhece essa música? Pô, não conheço. Passou por cima de mim, eu não conhecia essa música. Então essas coisas assim, eu falei: eu precisava ir no Brasil. Aí ele falou: beleza, eu vou te emprestar. Aí me emprestou esse dinheiro. Bom, chegou um certo momento, já um tempo depois, eu sempre ia almoçar num restaurante perto do banco, que era baratinho. E banco aqui na Holanda não se ganha muito bem. Um dia eu estou sentado almoçando e eu estou escutando um rapaz atrás do bar, que parecia ser o dono, falando no telefone em hebraico. Aí eu esperei ele terminar, cheguei perto dele e falei: eu falo hebraico também. Ele falou: sério, eu falo hebraico? Aí começamos a conversar e tal. Aí eu falei para ele assim: e eu queria comprar um carro, e eu não tinha dinheiro. Aí eu queria um trabalho extra para mim. Aí falei para ele assim: tem como você me arranjar um trabalho aqui depois das 6 da tarde? Que eu quero ganhar um dinheirinho extra, posso lavar louça. Aí ele falou assim: olha, eu estou precisando de alguém sim. Passa aqui outro dia para a gente conversar. E na época, eu também já trabalhava no aeroporto.
como segurança. Da Elal é a Companhia Aérea de Israel. Como eu falava hebraico, eles me botaram para controlar só os brasileiros no aeroporto. Não tinha esse controle de mala. A mala ia para o porão e eu trabalhava como segurança, abria a mala na frente do passageiro e conferia a mala ali para ver se tinha alguma bomba, alguma coisa. Então eu já fazia esse trabalho extra. E eu queria um trabalho extra perto para ganhar um dinheirinho. Aí conversei com ele. Aí voltando, eu fui lá uma semana depois conversar com ele. Ele falou, olha, eu estou precisando de alguém aqui atrás do bar. E eu pensando que eu ia lavar a louça. Aí eu falei, sim. Aí ele falou, sabe por quê? Eu estou abrindo um outro restaurante que se chamava Gaúchos. Aí eu fui e comecei a trabalhar lá com ele. Na época, ele passou um tempo, ele gostou do meu trabalho. E ele chegou para mim e falou assim, olha, eu queria que tu viesse trabalhar aqui. Eu falei, pô, não posso, eu trabalho no banco. E é um trabalho seguro que eu tenho. Aí ele falou assim, quanto é que tu ganha lá? Eu falei assim, poxa, eu ganho, acho que era 1.400 florins. Na época era florins. Aí ele falou assim, eu te pago 3.000. Aí eu que nem tinha patinhas, né, já vendo aqueles dólares todos. 3.000 florins. Aí cheguei em casa, conversei com meu sogro, minha sogra, com a minha ex-mulher. Falei, não, cara, restaurante não é lugar legal para você trabalhar. Você tem... Aí a mesma história. Eu falei, caralho. Eu falei, eu vou fazer pagar esse dinheiro todo. Só que eu tinha uma dívida no banco. Eu não tinha como sair do banco. Aí fui lá conversar com o Guimarães. Ele me falou uma palavra que eu na época não sabia, hoje em dia eu sei. E essa palavra eu não esqueci nunca. Que é, eu vou te dar carte blanche. Carta branca. Você me diz o que você quer fazer e a gente vai fazer. Eu falei, olha, eu estou devendo o banco, tem que pagar. Eu peguei as férias, também ganhei dinheiro das férias, ganhei dia das férias, eu tenho que devolver. Ele falou, eu não posso te perdoar isso, mas você me diz como é que você quer fazer e a gente vai fazer. Aí ele falou, aí eu falei, tudo bem, eu trabalho até eu conseguir pagar isso tudo de volta e ao mesmo tempo eu começo a trabalhar no restaurante, então eu vou ter um dia de 18, 19 horas por dia, todo dia até eu pagar essa dívida. Aí ele falou, faz do jeito que você quiser, só me comunica. Aí eu comecei, trabalhava todo dia no banco, aí saía do banco, que era pertinho, ia para o restaurante, trabalhava o dia todo lá. Aí, depois que eu terminei, agradeci ele muito e tal. E vamos aproveitar e saborear o que a Aline fez, por favor. Senão ela vai dizer que é mal feito, né? Aí, Aline, ele nem teve coragem. Vou pegar um verdinho. Esse aqui tem uva dentro, amor? Muito bom, parabéns. Eu passei alguns meses trabalhando nos 2 empregos, no Banco do Brasil, e também no restaurante. Aí já como gerente do restaurante. Eu devo dizer que, com tudo que eu contei até agora, eu trabalhei muito. Eu corri atrás, para mim não tinha horário. Inclusive, quando eu trabalhava no banco, eu até esqueci de contar esse pedacinho da história. Vou voltar só um pouquinho atrás. Por favor. Quando eu trabalhava no banco, e eu era motorista na época, o gerente
teve um infarto, o Sr. Fetter, e ele foi tratado em Hilversum, que é 40 quilômetros daqui de Amsterdã. Então, eu trabalhava durante o dia no banco, e de tardezinha, quando terminava meu expediente, eu ia levar a esposa dele e os filhos dele no lugar onde ele estava em Hilversum, que era um lugar de recuperação, todo dia. E na época, por um acaso, eu morava em Hilversum. Então, eu pensava para mim mesmo, mas isso é bom para a gente aprender. E são coisas que você passa dificuldade, mas você aprende com a vida. O que acontecia? Eu morava em Hilversum, eu vinha para Amsterdã para trabalhar. De tardezinha, quase de noite, depois do meu expediente, eu levava a esposa e os filhos do Sr. Fetter para Hilversum. E eu tinha que voltar para trazer eles para Amsterdã. E na época, eu pensava, como eu imaginava que seria lógico, como ele estava doente. Ele não estava usando o carro. Quem era o motorista era eu. Seria lógico ele dizer para mim, ou a esposa dele, Jacó, vai com o carro para casa e volta amanhã para me pegar. Não. Deixa o carro aqui, pega o teu trem, teu busão e vai para Hilversum. Entendeu? E eu pensando, poxa, podia facilitar a minha vida. Já que eu estou trabalhando depois do meu horário, até de noite, entendeu? Fazendo coisas extras para a família, eu não tinha, eu também não esperava essa recompensa, mas seria agradável, né? Ela dizer, ou ele falou, pode pegar o carro, vai com o carro, vai para casa com o carro. Você já está fora do seu horário de trabalho, né? Eu também tinha família, eu tinha filhos, tinha esposa. Mas não. Então, nesse caso aí, foi difícil, mas foi bom. Eu aprendi. A vida é assim. Experimenta isso. O que é? Fernandes. Opa! Delícia isso, não? Conhecia? Não, não conhecia não. Se chama Refour de Cook. Né, Aline? Refour de Cook? É. Então, continuando. Voltei, comecei a trabalhar no restaurante e no banco até eu poder pagar minhas dívidas, as dívidas, né? Que não eram poucas. E eu trabalhava muito, de dia e de noite. O dono do restaurante Gaúchos abriu uma outra filial no Ladies Plain. Aí eu comecei a ser gerente dos 2 restaurantes. Eu andava da Rua das Flores até o Ladies Plain, do Ladies Plain até a Rua das Flores, e assim, fechava um de noite, ia para o outro, fechava o outro, e continuei trabalhando assim, até ele abrir o terceiro, lá em Den Haag. eu era gerente em 3. Caramba! É. Aí chegou um certo momento, ele veio com a ideia de me vender o da Rua das Flores, que funcionava muito bem. Lotado todos os dias. Aí um dia, ele chegou para mim e perguntou se eu não queria fazer tipo um franchising. Né? Que nem McDonald's, essas coisas. E eu precisava de 15 mil florins, que eu não tinha. E tinha um amigo meu que vinha sempre almoçar, um brasileiro que trabalhava num banco, perto do restaurante, e eu conversei com ele, senhor Waffenzal. Eu, na época, dei bastante sorte de encontrar gente boa também. Na época, eu conversei com ele e consegui um empréstimo de 15 mil para mim poder comprar, vamos dizer assim, fazer o franchise. Você tinha que dar uma entrada de 15 mil e todo mês eu tinha que pagar 15 mil pelo franchising, que se chamava Huurkoop. Huurkoop quer dizer, você aluga e compra. O preço era 900 mil florins na época. Aí eu comecei a trabalhar
E estava funcionando bem, consegui juntar um bom dinheiro. E ele continuou também abrindo os outros e tentando fazer o franchise dos outros gaúchos. O primeiro gaúcho era esse da Rua das Flores, ali perto da Rua das Flores. E, um certo momento, ele veio conversar comigo que ele queria comprar de volta. Eu não tinha pago ainda nem a metade, um terço, talvez. Aí ele veio conversar comigo que ele queria pegar de volta, que ele queria manter a companhia dele completa. E eu falei que eu não estava a fim de vender, porque eu estava ganhando bem e tal. Aí ele insistiu, aí mandou eu pensar. Aí eu pensei e falei assim para mim mesmo, eu vou jogar lá no alto. Se ele quiser, beleza, se não, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Aí eu mandei 500 mil. Eu estou falando em quantias porque é interessante saber que eu não tinha pago isso ainda. E falei que, por $500 mil de florim, muito dinheiro. Não tinha pago essa quantia toda para ele. Aí ele falou que ia pensar, me ligou depois de um mês e disse que queria aceitar, que queria me pagar esse dinheiro. Aí eu vendi para ele, fui para o Brasil, passei o Brasil inteiro, fui para Foz do Iguaçu, fui para Manaus, fui para Mato Grosso, fui para Recife, Fortaleza, Hotel 5 Estrelas. Falei, trabalhei muito, eu mereço. Eu mereço. Voltei e fiz uma das maiores besteiras que eu consegui fazer na minha vida. Comprei um restaurante francês, que era um dos melhores restaurantes franceses da época. E esse restaurante era em frente à parte de trás do Banco do Brasil. Então eu conhecia todo mundo ali do restaurante. Investi todo o meu dinheiro nesse restaurante. Foi o pior erro que eu fiz. Caramba. Por quê? Porque lá nos gaúchos, eu pegava o violão e cantava Quando caliente eu sou. Aqui eu pegava os instrumentos, dava para os clientes tocar, cantava junto, fazia batucada. E lá no restaurante francês era todo mundo de gravatinha borboleta, chiquérrimo. E não era o meu negócio. Eu não tinha aquela liberdade de fazer o que eu queria, tinha que ser daquele jeito. E acabei que não me dei bem com o pessoal. O cara que era motorista do Banco do Brasil virou o patrão deles. Eles não me aceitaram. Aí eu vendi o restaurante para o cozinheiro pela metade do preço que eu comprei. Perdi tudo que eu tinha conseguido. Tive que vender minha casa, tive que vender meu carro para pagar as dívidas que eu tinha com o banco. Aí fiquei perdido. Até que um dia, andando em Amsterdã, encontro o dono do prédio que eu alugava quando eu era o dono dos gaúchos, ali na Rua das Flores, perto da Rua das Flores. Jacó, eu estou com esse prédio aqui, vamos fazer um restaurante. Você é bom pagador, pagava aluguel direitinho e tal. Eu falei, seu Labas, ele construía, né? Tinha uma construtora, ele comprava os prédios, renovava, vendia. Eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, vamos conversar. Eu falei, seu Labas, não tem nada, vendi meu carro, mas você é bom trabalhador, eu te conheço, você é isso, aquilo. Vamos fazer o seguinte, eu vou construir um restaurante para você. Se eu alugasse ele assim para você, era, vamos dizer, 1.200 florins. Eu vou construir para você e eu vou te cobrar 3.500 de aluguel.
Aí eu achei interessante. Consegui um dinheiro, uma quantia pequena, para comprar material para o restaurante. E montei o restaurante Canecão Rio, com pouco dinheiro, poucos funcionários. Abri o restaurante com uma festa que eu tive uma ideia de comunicar o consulado, a Embaixada do Brasil, e pedir endereços de pessoas, todos que tivessem alguma coisa a ver com o Brasil, daqui da Alemanha, da Bélgica. Fiz um convite bonitinho, mandei para todos esses endereços que ia ter a abertura do Canecão Rio em Amsterdã, no dia tal, com música ao vivo, comida e bebida de graça. Opa! Salgadinho, essas coisas. Pastel, linguiça, lotou. Na semana que eu abri, tinha fila. O pessoal esperava no bar para uma mesa 1 hora, 2 horas. Todo dia lotado. E eu de novo, quando... A alegria voltou. Chocolate, chocolate, eu só quero chocolate. Não adianta vir Guaraná pra mim, é chocolate que eu quero beber. Não quero chá, não quero café, não quero Coca-Cola, nem ninguém. Chocolate, só quero chocolate. Não adianta vir Guaraná pra mim, é chocolate que eu quero beber. Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você ficar, vou pedir pra você me amar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. Canta comigo, canta, vai! A semana inteira fiquei esperando. Quando a gente ama, não tem esse dinheiro, só se quer lá, quer lá, quer lá. De jeito maneira, não quero dinheiro, eu quero amor sincero. Isso que eu espero, igual bonitinho, não quero dinheiro, eu só quero Depois de 1 ano, abri outro restaurante igualzinho, fiz a mesma coisa no Let's Play, a Lange Leste de Straat, 96. 86. Aí abri, fiz festa de novo, lotado todo dia. Na mesma rua tinha um bar que se chamava, por um acaso, Jacob's Café, Jacó Café, por um acaso, e estava fechado. E eu estava doido para fazer um karaokê. Aí fui informar de quem era, através da Heineken. O representante me apresentou e disse: olha, esse restaurante, esse bar está fechado, porque ele está em falência. Você tem que fazer através do advogado. Aí eu fui pedir o meu advogado para entrar em contato. Ele entrou em contato. Para pagar as dívidas, para liberar, para me poder pegar, era 100 mil florins. Eu ainda não tinha. Aí eu fui no ABN, que era o meu banco. E aí eu digo, quando eu converso com alguém, que nem Nerinho, essas coisas, eu falo: olha, uma coisa que é muito importante para você, conseguir as coisas que valem mais que dinheiro, é você ser honesto, ter palavra e adquirir a confiança da pessoa.
Se você é honesto e tem palavra, você tem muito crédito que vale mais que dinheiro. Fui no banco conversar com o gerente, marquei com ele, cheguei lá, aí falei para ele, olha, o bar ali, Jacobs Café, está fechado, eu posso comprar ele por 100 mil florins. E ele falou assim, e daí? Eu falei, e daí? Eu estou precisando de 100 mil florins. Aí ele foi, me deu a mão, falei, tchau. Eu falei, eu estou falando sério, eu estou precisando de 100 mil florins, porque meu advogado já está em contato com outro advogado. E eu estou precisando de 100 mil florins. Ele falou, olha, você pode ir embora, que daqui a 5 minutos vai estar na tua conta. Eu falei, mas não tem que assinar nada? Ele falou, não, pode ir. Comprei o bar. Jacob. Canecão Rio. Opa. Brazilian Music Bar. Ok. Um ano depois, eu abri mais um Canecão Rio em Groningen. É uma cidade de 200 quilômetros de Amsterdã, que foi outro erro meu. Eita. É, menos grave que o primeiro, mas a distância era muito grande, 200 quilômetros para lá, 200 para voltar. Eu às vezes voltava de noite, jogava água, batia na cara, gritava que nem um doido. Se alguém me visse dirigindo e voltando de noite, ia dizer, esse cara é doido, esse cara é maluco. Porque eu voltava de Groningen, fechava lá por volta de 11 horas, meia-noite, e eu ia para o bar Canecão Rio, ali no Let's Play, que ficava aberto até 5, 6 horas da manhã. E eu ia para lá cantar. Eu trabalhava, eu abri os restaurantes em Amsterdã, meio-dia. Então, 11 horas eu já estava no restaurante. E eu ia dormir 6 horas, 7 horas da manhã. Caramba. Eu ainda jogava futebol aos domingos, amador, jogava na competição, e domingo para mim era sagrado. Mesmo que eu não tivesse dormido nada, eu ia jogar. Eu sou fanático por futebol. Inclusive, olha o nosso rei aqui. Ó. E ainda jogo até hoje, com meus 75 anos, ainda jogo futebolzinho de salão. Tem que ter força de vontade de fazer as coisas que você gosta de fazer. E depois eu comecei a me envolver também com futebol, com jogadores. Porque nos restaurantes, no bar, vinha muitos jogadores de futebol também, do Ajax, do PSV, de outros times, Feyenoord. E uma vez eu tive a oportunidade de trazer o Reinaldo, que jogava no Atlético Mineiro. Ele lá é chamado de Rei. Foi o primeiro jogador que eu consegui colocar aqui num clube. Coloquei ele no Telstar. Como é feito? É isso? Você vai, conversa com o jogador e fala, tem uma oportunidade para você aqui, posso te empresariar? É assim mesmo? Como é que... Porque é um mundo tão à parte, eu imagino. Como é que se iniciou isso, por favor? Então, é bem diferente. O Reinaldo era meu amigo na época, né? Então, era bem diferente de tratar o Reinaldo e levar ele para um clube do que um jogador desconhecido, desconhecido por mim, né? Mas, de repente, já conhecido por outras pessoas. O Márcio Santos, por exemplo, foi através do irmão dele, Luiz, e a gente trouxe ele para jogar no Ajax. E depois o Márcio Santos foi campeão do mundo, acho que muita gente conhece ele. E depois a gente fez a transação dele, vendemos ele para o São Paulo. E assim as coisas vão acontecendo, vai crescendo. Então eu fiz outros jogadores também. E eu ajudei alguns jogadores também. Por exemplo, na época eu consegui ajudar a trazer o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno para o PSV. Então eu entrei nesse mundo de jogadores também. Até hoje muita gente me procura, mas hoje eu já não faço mais. E já perdi muitos contatos. E é muito trabalho, e às vezes um trabalho
complicado realmente, como você falou, não é fácil. Entrei no mundo de filmes. Trabalhei em 8 filmes. Como que eu entrei no mundo de filmes, cara? Fala isso, como que um motorista... O motorista do diretor do Banco do Brasil, que morava lá na Penha, jogava descalço porque não tinha dinheiro para chuteira, cuidava de 40 mil galinhas lá no kibutz e consegui chegar no mundo do filme. Uma vez, um senhor holandês chamado Ed ter Staal, conhecido aqui na Holanda, veio me procurar no meu bar, no Canecão Rio, porque ele estava precisando de um lugar para fazer uma das cenas do filme Trânsito, que era um filme sobre 4 brasileiros. Uhum. E na conversa ali, como eu falo muito, e bati no ombro dele assim e falei, e aí? Não tem uma vagazinha aí para mim trabalhar nesse filme não, cara? Aí ele falou, olha, eu até ainda estou procurando alguns atores, mas eu não decido, quem decide é o escritório. Eu vou te dar o endereço e o telefone, você marca, faz um test screen e você pode ser escolhido, como também não pode não ser escolhido. Aí eu fui, fiz, passei e de novo dei sorte. Fui escolhido para fazer o papel principal desse filme, que se chama Transit. Pode olhar no Google. O ator principal sou eu, com o nome de Gilberto, que era da favela. Hein? E dali por diante as coisas foram acontecendo. Recebi mais um convite, mais um convite, mais um convite. Fiz televisão, fiz música, também gravei disco. Cara, eu já fiz tanta coisa. Eu acho que a gente vai ter que marcar mais 3 vezes para terminar a minha história. Ô, Fernando. Com prazer, com muito prazer. Eu gravei disco com músicas brasileiras. Isso também porque no meu bar, no Canecão Rio, era uma discoteca, tinha música ao vivo todos os dias. E eu cantava lá com as bandas que tocavam. Todos os artistas brasileiros que vinham para a Holanda para fazer apresentações, fazer shows, passavam lá pelo Canecão. Inclusive, também alguns não brasileiros, eu posso citar aqui alguns nomes, a banda da Gloria Estefan, Miami Sound Machine, todos eles tocaram lá no meu bar. Os músicos do Stevie Wonder, todos eles tocaram lá no meu bar. Os músicos dos Ray Charles tocaram lá no meu bar. Paul Young, a música famosíssima do Paul Young, Every Time You Go Away. Essa também, muito boa. Então, era um lugar muito solicitado lá, ele lotava todos os dias, porque um dos motivos era que tinha música ao vivo. Então, muita gente também que tocava lá no meu bar, que morava aqui em Amsterdã, um deles muito famoso hoje em dia, o Leonardo Amoedo. Leonardo Amoedo é um gênio, guitarrista. Ele tocava 7 dias por semana. Foi o primeiro emprego dele aqui na Holanda, foi lá no bar. Eu vou citar alguns nomes com quem ele toca até hoje. E vocês vão dizer, Jacó, tu é mentiroso pra caramba. Mas olha no YouTube ou no Google, Leonardo Amoedo, Bárbara Streisand, já gravou com ela. Sting, do The Police, toca com ele até hoje. Stevie Wonder, pô, eu nem vou dizer mais, esse cara é um gênio. E outras pessoas que tocaram e cantaram lá no bar, Lilian Vieira, Ana Beck, um montão de gente, o Kees Helderman, Paulo Prata, já falecido Paulo Prata, baterista famoso também. Poxa, tanta gente já passou. Jorge Benjor, parceiro, amigo, passava lá também. Djavan, tá aqui, ó. Djavan e muitos outros. Quer dizer, o bar era muito conhecido, muito solicitado, muito famoso. E de uma coisa veio a outra. Os filmes,
os jogadores, a música. E então, uma das coisas que eu me sinto muito orgulhoso e que aconteceu comigo é de eu estar exposto no Museu Histórico de Amsterdã. Tem uma vitrine lá com fotos e a história da minha vida. Por quê? Essa honra. Porque eu me sinto muito orgulhoso com isso. Nem tudo que a gente quer a gente consegue, mas muita coisa a gente consegue. Força de vontade, honestidade, acreditar em você, você chega lá. Como é que você conheceu sua segunda esposa? A Lili? Porque é uma história bem bacana. Inclusive ele escreveu uma música para ela. E conta essa parte, que essa parte é maravilhosa. Eu vou contar então. Eu sempre, quando eu vou para o Brasil, eu tenho alguns amigos que são músicos e tocam no Rio. E uma vez eu estava com um amigo cantando, vou até mencionar o nome dele porque ele é importante, Celso Rocha. Então ele estava tocando no quiosque em Copacabana, no Calçadão, e eu sempre vou lá, ele me chama para me dar uma canja, e eu sempre canto lá com ele. E um dia eu estava cantando e apareceu a Aline, que foi fazer um congresso no Rio de Janeiro, que ela estava estudando na faculdade em Goiânia. Ela é professora de História. E ela estava do lado de fora e eu estava cantando. Aí eu vi aquela moça e fiquei interessado. Aí quando eu terminei de cantar, fui lá fora conversar com ela e tal. Esperei um pouquinho, porque tinha muitos, como é que se diz, candidatos. Uma moça bonita. Tem até uma foto dela aqui, ó, ela é modelo. Depois vai aparecer com mais, olha, foto bonita. E aí eu fui conversar com ela e isso foi no domingo de tarde. Então eu perguntei se ela estava passeando, ela disse que era do Pará, né? E que estava estudando em Goiânia e que veio para o Rio para um congresso sobre história, né? E aí eu perguntei se ela conhecia o Rio, ela disse que não. Eu falei, olha, se você quiser, eu te levo para passear, tal, Corcovado, Pão de Açúcar, aquela historinha, querendo dar uma cantada nela. Aí dei meu telefone, meu Facebook para ela, e ela foi embora, né? E depois, 2 anos depois, ela me adicionou no Facebook. Eu falei 2 anos, tá? 2 anos depois. Ela me adicionou no Facebook, aí eu já nem lembrava mais direito, mas tudo bem. Ela me adicionou, começou a conversar comigo, e a gente começou a conversar e tal. Aí eu fiz uma música para ela, em homenagem a essa história de que eu conhecia ela, não sabia nem direito o nome dela, e eu fiz uma música no piano, apesar de eu não tocar piano. Até mostrei aqui, tem um piano aqui, eu mostrei para o Fernando como que eu fiz essa música no piano. É incrível, porque eu não sei tocar e fiz essa música no piano. E eu falo justamente da história como nós nos conhecemos. Was a Sunday afternoon, era um domingo de tarde, when I met you was a game. Porque naquele dia também o meu time, eu sou vascaíno. Meus pêsames. Lamentavelmente não tem jeito, ninguém é perfeito. O meu time perdeu. Então eu misturei a letra falando was a Sunday afternoon, when I met you was a game. Quer dizer, foi o game do Vasco que perdeu e o jogo com ela, que eu também não ganhei. And I feel like a loser. And I didn't know your name. You don't know how much I need you. You're always on my mind.
colocar o link aí já na descrição. Por favor, assistam porque é bem legal. Sunday Afternoon. Tá no YouTube também. Aí eu fiz essa música e coloquei no YouTube e fiz um videoclipe que ficou, por sinal, ficou legal, ficou bacana. Legal. Então essa é a história da música. Tá. Fiz uma música do piano sem saber tocar piano. Tá, mas e aí? Ela entrou em contato com você, lembra de mim e tal. E aí, como é que foi? Ela, como Você ela está de é volta? historiadora, não, depois de 2 anos eu bati uma foto minha na Confeitaria Colombo, na entrada, lindo lugar, Sim, né? e um lugar histórico, porque é um lugar bem antigo, onde antigamente presidentes, ministros iam comer lá, na Confeitaria Colombo, no centro da cidade do Rio de Janeiro. E bati uma foto na porta, porque tem uns espelhos enormes, uma coisa fantástica. Se você for ao Rio de Janeiro, vale a pena visitar a Confeitaria Colombo. Você pode almoçar, tem muitos doces, tem muitos pastéis, um montão de coisa, salgadinho. É maravilhoso. Aí postei essa foto no lugar histórico. E como ela já estava no meu Facebook, ela olhou aquela foto e escreveu: olha que maravilha, um dia quero visitar esse lugar. Aí eu aproveitei e falei: um dia eu quero te levar para visitar esse lugar. E ali a gente começou a conversar de novo, depois de 2 anos, e começamos o relacionamento. E hoje nós somos casados, tem mais de 10 anos. Apesar dela ser bem mais nova que eu, mas isso não faz diferença. Ela é uma pessoa maravilhosa. A gente cuida bem um do outro. Eu quero dizer mais uma coisa para você, Fernando. Eu quero te dar parabéns pelo seu profissionalismo. Por quê? Eu estou aqui já há mais de 2 horas conversando contigo e eu te contei coisas do começo da minha vida, inclusive da minha infância. E você, diferente de muitas pessoas, escutou a história. O que me move com o Brazilian Way é justamente isso. É sentar e poder me maravilhar com as histórias que você tem para contar. Justamente porque eu sei um pouquinho da dificuldade que é de começar e recomeçar e fazer tudo isso. Então, muito obrigado pelas palavras. Que recado que você teria, por favor, de me poder passar hoje para aquela pessoa que está nos assistindo? Uma coisa que é muito importante para você dar esse passo é você ter determinação, tá? Se você tiver determinação, força de vontade, disposto a fazer qualquer tipo de trabalho que seja normal, tá? Deixar isso bem claro, que seja normal, dentro das regras e dentro da lei. Bota o plano para frente, faça aquilo que você sentir no seu coração e você vai conseguir. Porque eu também saí sem um tostão no bolso. Eu saí do Brasil com roupa que me deram, sapato que me deram, que eu não tinha, entendeu? E eu passei por momentos difíceis, mas eu nunca pensei em desistir. Eu nunca pensei, eu vou voltar, porque aí já era ruim para mim. Aqui era ruim, mas menos ruim. Então, o que é importante é você bola para frente, não desista nunca, porque um dia é assim e no outro dia já é diferente. Eu desejo a todos vocês muita sorte e muito sucesso se vocês um dia decidirem sair do Brasil e ir para outro lugar, fora do Brasil. Ajudar uns aos outros e não se aproveitar da situação.
Um grande abraço para todos. Muito obrigado. Ele quer que eu conte isso tudo, vai demorar até amanhã, ele não sabe. Coitado. Isso aqui cantando com Hermeto Pascoal e o Leonardo Amoedo, que toca com Stevie Wonder, todo mundo aquele aqui. Ali eu tirei segundo lugar ali, ó. Tipo The Voice, na época. Ok. Paul Young. Every time you go.